o ambiente geralmente fica assim mais receptivo, os corações ficam mais acessíveis. Mas, no entanto, essas palavras de confronto, elas servem para fazer aquilo que o escritor de Hebreus, no capítulo 12, diz, que é para que a gente seja participante da santidade de Deus. Se Deus ele nos corrige, muitas vezes nos confronta pela sua palavra, é porque, como cantamos aqui, Ele nos ama. E pode ter toda a certeza que Jesus ama a tua vida. Amém? E Ele vai insistir na tua vida, vai te amar até o fim. Amém? Ele nos ama. E até é interessante a gente falar essas coisas a respeito de Jesus, porque Jesus, embora fosse cheio de graça, misericórdia, de compaixão, e tocava as pessoas por essa graça, essa manifestação do amor de Deus, Ele foi reconhecido pelos seus contemporâneos por um profeta de mensagem dura. Não sei se você se lembra, quando Jesus fala para os discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E a resposta, ora, uns dizem que você é Jeremias, outros Elias, outros João Batista. E se você pegar o perfil desses 3 profetas, são profetas de mensagem dura. Jeremias profetizou o cativeiro. O pessoal estava prosperando, imagina lá, Renato, você prosperando na empresa e falou assim, cara, esquece isso aí que você vai ser levado cativo. O povo não queria ouvir Jeremias. Elias matou 850 profetas. Foi um homem que confrontou Acabe, o rei de Israel, confrontou Jezabel. E João Batista a gente não precisa nem falar, né? Raças de víboras, quem disse que vocês podem fugir da ira de Deus? E Jesus é comparado a esses homens. A mensagem de Jesus era uma mensagem dura, porque Jesus queria ganhar o coração do povo, queria trazer aquele povo para perto de Deus. Então eu peço que você abra o teu coração nessa noite para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar. Amém? Esse é um daqueles textos que a gente gosta de ler para os outros. Mas toda palavra a gente tem que ler primeiro confrontando a nossa própria vida, para que a gente seja mudado, para que a gente seja restaurado. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, último capítulo do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, nós vamos ler do versículo 21 até o versículo de número 23. Mateus 7, 21 a 23. Todos encontraram? Diz assim o texto: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Pai, nós estamos na tua santa presença, Deus. Pai, pedimos que o teu Espírito possa visitar as nossas vidas, Senhor, nessa noite, Pai. Possa, Senhor, corrigir tudo aquilo que seja necessário nas nossas vidas, Deus, nos levar para perto de ti, Pai. Trazer, Deus, quebrantamento ao nosso coração, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está nesse lugar, o teu Espírito passeia no nosso meio, Senhor, e de maneira alguma queremos ficar indiferentes, Deus, a essa tua presença, indiferentes a essa tua graça maravilhosa que nos cerca, Senhor, que nos envolve, Deus. No nome de Jesus, Pai, que o Senhor ministre na vida de cada um dos teus filhos nessa noite, no meu coração, Senhor, e que esse tempo seja um tempo, Deus, de transformação, de quebrantamento, Deus. Nós pedimos isso para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Amém? Aleluia. Tem alguém aqui no nosso meio que gosta de dar presentes? Quem aqui é uma pessoa que gosta de presentear os outros? Levanta a mão aí, Lê, porque você gosta de dar presente. Eu até falo com a Lê, se deixar ela dá presente para todo mundo. E qual é a sua expectativa quando você presenteia alguém? Qual é a sua expectativa em relação à pessoa? Você que levantou a mão, Dalva. Amém. Mais alguma coisa? Oi? Quem falou aqui? E quando, já não sei se já aconteceu com você, você deu um presente para alguém e nunca viu a pessoa usando o presente. Já aconteceu isso com você?
Quando você compra uma camisa para uma pessoa, assim, pensa, fala, vai cair direitinho nela, e de repente você nunca viu a pessoa usar a camiseta. Já aconteceu isso com você? Como que você se sente quando isso acontece? O que foi, Renato? Errei no presente. A gente fica chateado, porque quer ver as pessoas contentes, felizes com aquilo, né? Eu fico pensando, qual será a expectativa de Deus em relação a nós? O que Deus espera de nós? Com o seu presente, com aquilo que Ele nos confiou, com a graça que Ele deu nas nossas mãos. A Bíblia fala que a salvação é pela graça, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Como será que nós temos respondido a esse presente de Deus, a essa graça de Deus? Nós cantamos aqui muito sobre o amor de Deus, mas como que nós respondemos a esse amor? Qual é a resposta que nós temos dado a esse amor? Esse texto, como eu disse, traz uma das mais fortes advertências de Jesus. Se você acompanhar no capítulo 7, a partir do versículo 15, Jesus fala de falsos profetas, ele fala de falsos professos nesse texto que nós lemos, ele vai falar de falsos ouvintes depois. E ele deveria servir assim, gerar um temor no nosso coração, porque essas palavras elas são direcionadas não para gente que nunca ouviu falar de Deus, elas não são direcionadas para ímpios, são direcionadas para pessoas que viveram na igreja. Jesus disse isso para gente que caminhou entre os irmãos, falou isso para gente que conhecia a Bíblia, que até ensinava a Bíblia. É para pessoas que realizaram feitos tão extraordinários que deixaria aqui muitos de nós de boca aberta. É para um grupo desse que Jesus fala: nunca vos conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Gente que fez muito, mas Jesus diz: eu não conheço vocês. Isso deveria levar cada um de nós a fazer um exame da maneira como nós vivemos a vida cristã, a olhar para o nosso coração e fazer esse exame, porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, se você quiser acompanhar, 2 Coríntios 13, versículo 5, ele vai dizer: examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, acaso não reconheceis que Cristo Jesus está em vós, a menos que a prova vos seja, talvez, desfavorável. É por um grupo, como eu disse, que realizou tanta coisa, fez tanta coisa extraordinária, deixou tanta gente admirada, que tinha essa aparência de piedade, de uma vida frutífera, mas que não conseguiram dar a resposta adequada à graça de Deus, não deram a resposta adequada ao presente que Deus entregou nas mãos dele. E Jesus nesse texto vai nos alertar sobre alguns perigos que nós podemos incorrer. Eu gostaria de meditar rapidamente sobre esses perigos com você. A primeira coisa que Jesus fala, o primeiro perigo que ele alerta, é o perigo de uma confissão com os lábios, mas sem um desdobramento prático da vontade de Deus. Veja comigo o versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, a palavra Senhor vem do grego Kyrios, era usado, um termo usado para se referir aos Césares de Roma, para as autoridades. E os discípulos, quando escreveram a Bíblia, falaram que Kyrios não é César, é Jesus Cristo. Ele é o dono, Ele é o Senhor absoluto. Jesus está dizendo a gente que tem linguajar de cristão, que fala como crente, que chama Jesus de Senhor, mas que não vive aquilo que fala, só recita palavras. E hoje a gente ouve muita gente falando que reconheceu outros na rua porque eles falam igual evangélico, tem todo o clichê evangélico, né? Ô misericórdia, ô glória, Jeová, fala Jeová. Mas Jesus está falando que isso não caracteriza uma pessoa que é salva, uma pessoa que conhece a Deus, que é conhecida por Deus. Tiago vai nos alertar sobre o perigo de viver um grande engano. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A pessoa que ouve a palavra, mas não põe em prática, não faz a vontade de Deus, vive um engano terrível. E Tiago está nos alertando sobre isso, Jesus nos alerta sobre isso. Em outras palavras, o povo diz: há muita gente convencida do Evangelho, mas não convertida ao Evangelho de Jesus. Muita gente que concorda com Jesus,
que fala de Jesus, mas não houve uma transformação no mais profundo do seu coração. Jesus está nos alertando sobre o perigo de recitar apenas palavras. Não é o mero recitar de palavras que nos leva para o reino de Deus, que nos faz entrar no descanso eterno. Mateus 15, versículo 8, Jesus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de preceitos e tradições humanas. Pastor Paul Washer vai falar assim, que não é só porque uma pessoa faz uma oração convidando Jesus para entrar no seu coração, que significa que de fato ele entrou. O que não é a palavra por si só, mas é alguém que foi tocado pela palavra de Deus, pela graça de Deus, e o qual manifesta essa salvação através das obras que ele realiza. Há um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, que viveu na metade do século passado, que ele usou um termo muito conhecido chamado a graça barata. Ele fala sobre esse cristianismo sem cruz, cristianismo sem discipulado, que é aquilo que Tiago nos ensina, que a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é morta. Tiago vai dizer: Abraão foi justificado pela fé, mas a fé dele estava acompanhada das obras. As obras manifestavam a fé que ele tinha em Jesus Cristo. Então esse é o primeiro perigo que Jesus alerta a cada um de nós. O perigo de apenas confessá-lo, mas não praticar a vontade dele. O segundo perigo que ele diz está no versículo 22. É o perigo de fundamentar o nosso relacionamento com Deus num sistema de mérito e demérito. Veja comigo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E a ênfase no Senhor, se eu tivesse falado: Saulo, Saulo, presta atenção em mim aqui. Eles chamando: Senhor, Senhor, olha para as minhas obras. Essa maneira entusiástica de chamar a atenção de Jesus para o zelo da sua devoção. É gente que, embora não faça a vontade de Deus, e nós vamos refletir um pouquinho sobre se fazer a vontade de Deus mais para frente, é gente que realizou tanta coisa e se baseia nisso para querer ser aprovado por Deus. É gente que quer ser aceito por Deus mediante aquilo que faz, pelas obras que realizou. E muitos fizeram coisas grandes aqui na terra, mas vão chegar diante de Deus, ele está falando, não vão ser reconhecidos por Ele. É a gente que vive a religião de Caim. A Bíblia diz que Abel e Caim apresentaram uma oferta a Deus. E Caim ofereceu do fruto da terra, do fruto das suas mãos. E Abel apresentou um cordeiro, matou um cordeiro, pegou as primeiras crias. E o que diferenciou uma oferta da outra, o escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 6, no capítulo 11, foi que Abel apresentou uma oferta pela fé. Enquanto Caim apresentou o fruto do trabalho das mãos dele, do suor, fala dessa questão de ser aceito pelas obras, Abel reconheceu que precisava que o sangue do cordeiro fosse derramado. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Nós precisamos crer pela fé que Jesus Cristo já pagou o preço lá na cruz, para que você hoje fosse salvo, para que a bênção alcançasse a tua vida. Amém? É o segundo perigo que Jesus nos alerta. Ele vai falar sobre um outro perigo, o perigo de cair num ativismo vazio da comunhão com Cristo Jesus. Versículo 22, vamos ler inteiro agora. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha, gente que profetiza, gente que expulsa demônios, gente que realiza milagre, mas faz sem a presença de Deus. Esse texto e o capítulo 33 de Êxodo nos mostra que isso é possível. Lá no capítulo 33, Deus está dizendo a Moisés para ir, que Ele enviaria o anjo dele, a fim de expulsar os jebuseus, os cananeus, e dar vitória para o povo de Deus. Ele diz assim a Moisés: mas eu não vou contigo, Moisés, porque esse povo é obstinado e rebelde de coração, e se eu estiver no meio deles eu vou destruí-los.
E Moisés fala: Pai, se a tua presença não for conosco, eu não arredo o pé daqui, porque eu não quero poder, eu não quero a tua bênção, eu quero a tua presença. Essa gente realizou e viveu baseado no carisma, baseado nos dons do Espírito, e a Bíblia diz que os dons do Espírito são irrevogáveis. Os dons são irrevogáveis. A gente que tem o poder de Deus, que realiza a obra de Deus, mas não tem a presença de Deus. E Jesus está dizendo, nos alertando sobre esse perigo, de que vale fazer tanta coisa se Deus não estiver se agradando do nosso coração, da nossa vida. Esse é o terceiro perigo que Jesus nos alerta. E o último perigo que ele fala nesse texto, versículo 23 diz: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É o perigo de ter a consciência cauterizada pelo pecado. Essa prática da iniquidade, essa palavra prática quer dizer um trabalho que é feito todo dia. É algo que se torna um hábito na vida de uma pessoa. É algo que está ligado ao caráter da pessoa. Jesus está falando e nos alertando sobre o perigo do pecado na vida do cristão, na vida do homem. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, vai dizer de homens que têm a consciência cauterizada. Um dos significados de cauterizar é embotar, é calejar, é tornar insensível. Cadê o Daniel? Trabalha com enxada. O que acontece com a pessoa que nunca trabalhou? O que vai acontecer com a mão dela? A primeira vez vai doer, mas depois caleja. Deus está falando de gente que deixou o coração ficar endurecido por causa do pecado. É gente que abre a porta do pecado para a sua vida, vai se acostumando com o pecado, até chegar ao ponto de ficar endurecido e não ouvir os apelos do Espírito Santo, não ouvir os apelos da sua própria consciência. É gente que insiste no erro, é aquilo que Faraó fez. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, mas na verdade esse texto está querendo dizer que Faraó estava obstinado, inclinado para fazer a sua própria vontade e não conseguiu abrir o coração e ouvir a voz de Deus. É o que Deus diz sobre o povo de Israel, que se tornou obstinado e rebelde. Gente que abre a porta para o pecado, se habitua com o pecado, meu irmão, chega um momento em que se torna endurecido. É a consciência cauterizada que Paulo nos ensina. Provérbios 29, 1, abre esse texto comigo. Provérbios 29. Diz o texto: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Tem uma sabedoria, diz que nós não conseguimos impedir que uma ave sobrevoe a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ela construa um ninho na nossa cabeça. A gente precisa levar a sério essa questão, meu irmão. Deus nos criou para a santidade. Deus nos criou para que nós sejamos separados para o louvor e para a glória dEle. Toma cuidado com o pecado na tua vida. Não relativize valores na tua vida. Viva os princípios da palavra de Deus. Jesus está alertando sobre esse quarto perigo, o perigo de uma consciência cauterizada pelo pecado. Esses são o grupo que não consegue responder adequadamente ao presente de Deus, à graça de Deus. É gente que fez muito, que falava, que profetizava, que expulsava demônios, que realizava milagres extraordinários, mas não respondeu corretamente à graça de Deus. Agora a pergunta: quem são esses que entram? Esses outros ficaram de fora, agora quem são os que entram? E o versículo 21 já responde: são os que fazem a vontade de Deus. Agora, como é esse fazer? A pergunta que eu e você temos que fazer é: o que é esse fazer a vontade de Deus? Afinal de contas, aquele grupo fez coisas que Jesus pede para fazer. Jesus disse que nós devemos expulsar demônios. Jesus disse que nós temos que realizar milagres. E você tem o Espírito Santo habitando na tua vida. E se Deus te capacitou para você colocar a mão sobre enfermos e eles serem curados. Jesus nos instruiu a profetizar.
Mas, no entanto, esses homens foram reprovados por Deus, porque não deram a resposta correta à graça e ao presente que lhes foi oferecido. Então, quem é esse grupo? E qual é a resposta que eles deram a essa graça, a esse presente? E olhando para a Bíblia, para esse texto, para o Sermão do Monte, nós vamos aprender que esses são os movidos pela gratidão, que vem como resposta ao presente recebido. Não tem nada a ver com legalismo. É gente que obedece a Deus, que se entrega a Deus, mas faz movido por gratidão. A gente falou muito de gratidão hoje, falou muito sobre amor. Eu acho que Deus está dirigindo o culto essa noite. Entra quem faz a vontade de Deus, mas faz movido por gratidão. É gente que tem um coração cheio de graça por aquilo que Deus fez na sua vida. Às vezes as pessoas não entendem porque o cristão vai na igreja, trabalha, é fiel à esposa e faz tantas coisas para Deus, se doa pelos outros, e não tem nada a ver com legalismo, é graça. É gente que é grata a Deus. Jesus diz: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. É um relacionamento no amor, na gratidão. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange, considerando que se um só morreu por todos, logo todos morreram. É gente que é constrangida por esse amor, por essa graça de Deus. Gente que sente assim que tem uma dívida com Deus. Fala: Deus entregou a vida dele por mim, eu quero me entregar a Ele. Eu quero viver para a glória e para o louvor dele. É como aquela mulher que entrou na casa de Simão, o fariseu, e de repente ela quebra um perfume, um vaso com um perfume caro, e começa a passar em Jesus, começa a chorar nos pés de Jesus, e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com os cabelos, e os fariseus olham, fica todo mundo indignado, e Simão pensa: se esse homem fosse de Deus, ele saberia que quem toca nele é uma prostituta. E Jesus fala para Simão: olha, havia 2 homens que deviam a certo credor, e um devia 50 denários e outro 500 denários. E nenhum tinha condição de pagar aquela dívida. Então aquele credor perdoou a dívida dos 2, ele disse a ele: qual desses você acha que mais amou, que mais agradeceu? E o fariseu falou: eu suponho que o que devia mais. E Jesus diz: é isso mesmo, você respondeu corretamente. Eu entrei na tua casa e você não me beijou, e essa mulher não se cansa de beijar os meus pés. Eu entrei na tua casa e você não lavou os meus pés, e essa mulher está lavando os meus pés com as suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. Eu entrei na tua casa, Simão, e você não ungiu a minha cabeça, ela porém ungiu o meu corpo com um perfume caro. E eu te digo, os muitos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. Ela entendeu de onde ela foi tirada por Deus. Gente que faz a vontade de Deus é gente que entende de onde foi tirado por Deus. É gente que olha lá para trás e fala: Pai, eu te agradeço pela obra que o Senhor realizou na minha vida. Eu te agradeço de onde o Senhor tirou a minha vida. Eu agradeço porque o Senhor mudou a minha história, mudou a história da minha família. É gente que vive em constante gratidão a Deus. Esses são os que entram, é gente grata, movida por gratidão ao perdão oferecido na cruz. Essa é a primeira coisa, são as primeiras características desse grupo que responde corretamente à graça de Deus. A segunda coisa são aqueles que amam mais o presenteador do que os presentes recebidos. Aquele povo que não entra, Jesus disse que não conhecia eles, que não tinha relacionamento com eles. Agora esse grupo que entra, meu irmão, ama estar com Jesus. Ama estar com Jesus, estar na presença dEle. É gente que é apaixonada por Jesus. Nós não podemos nos esquecer que o cristianismo não é um convite para nós estudarmos um personagem histórico. O cristianismo é um convite para você andar com Cristo ressurreto. Jesus Cristo está vivo, meu irmão, está aqui no nosso meio. Eu não gosto da palavra religião, mas o único grupo que confessa alguém vivo são os cristãos. Nós não baseamos num corpo de doutrinas, nós temos que ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Quando Jesus disse para aquele grupo que não entrou: eu não vos conheço, não é um conhecimento a título de informação, é um conhecimento que fala de uma experiência pessoal, é andar com Jesus.
Por isso o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Por isso, quando um dos discípulos foi chamado, Filipe foi chamado por André, encontramos o Messias, ele fica ali titubeando, ele fala: vem ver, você tem que entrar para ver. Como você vai descrever uma cachoeira, se ela é boa, vai sentar do lado dela e ficar anotando algumas coisas sobre ela? Você tem que mergulhar para saber se é boa. A vida com Deus é assim, você precisa mergulhar num relacionamento com Ele. Quem entra é gente apaixonada por Jesus, que quer estar na presença de Jesus. É gente que tem intimidade com Ele. São aqueles que entram no seu quarto, fecham a porta e oram ao Pai que está em secreto. E essa palavra quarto é tameion, é uma sala-depósito, é um lugar onde os judeus, um quarto subterrâneo, onde as famílias guardavam o seu tesouro. Ali só entrava gente de confiança, gente chegada, ainda mais para o judeu, né? Entrar num lugar onde ele está com o tesouro dele tem que ser de confiança, porque o bichinho é assim. A gente brinca que o judeu tem que ser gente chegada. Jesus está falando que precisa ser chegado, precisa ter comunhão, intimidade. Essa gente é apaixonada por Jesus. Esses são os que entram. É gente que não tem empecilho algum para estar na presença de Deus. Não tem impedimento algum, eles querem estar com Deus. Eles querem desfrutar dessa comunhão, ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus. É o Paulo que está na cadeia com Silas, todo ensanguentado porque tinha sido açoitado severamente, amarrado no cárcere, e por volta da meia-noite começa a exaltar o Senhor Jesus, começa a orar, e a Bíblia diz que vem um terremoto, a presença de Deus invade aquela cadeia. É gente que não tem impedimento algum, quer estar na presença de Deus. Hoje a gente deixa de estar na presença de Deus por motivos tão banais. Às vezes por causa de uma dorzinha de cabeça a gente não quer mais cultuar a Deus. Talvez alguns não vieram porque ficaram assistindo o jogo hoje. A gente coloca empecilhos, porque choveu, a gente não vai até a presença de Deus, não busca a presença de Deus. Mas essa gente que entra, meu irmão, é gente apaixonada por Jesus. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Amém? Tem uma frase muito famosa que diz, a moça que fala isso, ela não era cristã, mas a verdade da frase deve ser a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Ela diz: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, não as minhas mãos, a minha face. É gente que não está preocupada, tem a bênção de Deus, mas vai atrás de Deus por quem Ele é, para simplesmente estar na presença dEle. Gente que quer ter comunhão com Ele, que ama estar com Ele. São também aqueles que fazem bom uso do presente recebido. Aqueles homens que não entraram, focavam no aspecto externo, no dom, no carisma. Esses aqui crescem em todas as dimensões da graça de Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 12, ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É gente que cresce não só na questão visível, porque hoje muitas vezes a gente quer focar nos dons porque isso é visível, mas é gente que tem um caráter semelhante ao de Jesus. Pedro vai dizer na sua carta: acrescentai à vossa fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas coisas existirem e estiverem crescendo na tua vida, elas impedirão que vocês sejam improdutivos. É gente que quer ter um caráter semelhante ao de Jesus. É gente que tem uma transformação que começa de dentro para fora, que não fica preso no visível. É gente que as suas motivações já são restauradas por Deus. A alma delas deseja Deus, deseja ser como Jesus. Esse é o propósito de Deus, sermos conforme a imagem do seu Filho unigênito. É gente que consegue conciliar carisma e caráter, gente que cresce nisso. Esses são os que entram. E por fim, entram aqueles que expressam a sua alegria diante do presente recebido.
A gente falou aqui que espera que as pessoas se alegrem. Essa gente que entra quer falar do presente, quer falar da novidade, da graça de Deus. Aqueles falavam com os holofotes virados para eles. Esses aqui falam apontando sempre para Jesus. Querem falar da graça de Deus na sua vida. Querem falar da mudança que Deus operou na vida deles. É a mulher samaritana que faz um barulho onde ela mora. Fala, eu encontrei aquele que a Bíblia fala, o Messias. Ele tem dito tudo aquilo que eu fiz. Vocês precisam ouvi-lo. É o cego de Jericó, que é curado, e após Deus recuperar sua visão, ele começa a glorificar a Deus, seguindo a Jesus pelo caminho, e a multidão olha para aquilo e começa a louvar e exaltar o nome de Deus. É o paralítico que está no templo de Formosa, e o Espírito Santo opera na vida dele através de Pedro e João, e após ele ser curado, ele entra no templo, e diz o texto que ele entra pulando, glorificando, exaltando. Ele é um testemunho da ação de Deus na vida dele. As pessoas olham para ele e falam, não era o paralítico, e agora aquele que não andava entrou aqui pulando e exaltando a Deus. É gente que transborda de alegria pela salvação, é gente que transborda dessa alegria mediante a ação que Deus operou nas suas vidas. A Bíblia diz em Atos 2 que aquele povo, aquela igreja que crescia, havia alegria e sinceridade de coração. É gente que queria estar com Deus e que mostrava essa alegria na sua vida. Existe uma expressão que o pessoal fala aqui de graça, até injeção na testa. Quando é de graça a gente quer sair falando, né? Até mesmo que foi injeção na testa. Que dirá, meu irmão, a vida abundante que Deus concedeu de graça para mim e para você. Essa gente experimentou essa vida abundante e ela quis anunciar. Esse povo, a semelhança do cego de Jericó, da mulher samaritana, do paralítico curado, do leproso que volta, e dos 10 é o único que volta e agradece a Jesus. Esse povo quer compartilhar daquilo que Deus fez na vida deles. Estes são os que estarão entre os milhares de milhares e milhões de milhões, vestidos de branco, diante do trono e do Cordeiro, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a glória, a honra, o louvor, o domínio, a riqueza e a sabedoria. Esses que são movidos pela gratidão, esses que amam estar diante de Deus, que amam a presença de Deus, esses que têm um caráter igual ao de Jesus, esses que são alegres pela graça, pela salvação, esses dão a resposta adequada à graça de Deus. Amém? Aleluia. Queria convidar você a ficar de pé. Nós vimos aqui 2 grupos que deram respostas diferentes à graça de Deus, ao presente de Deus. Um grupo que fez muita coisa em nome de Deus, no entanto foi reprovado por Ele. Mas há aqueles que são movidos pela gratidão, pelo amor à presença de Deus, que querem estar com Ele. Esses respondem adequadamente a essa graça. A pergunta que o Espírito Santo faz a cada um de nós nessa noite é: qual é a nossa resposta a esse presente? Qual é a tua resposta à graça de Deus? Qual tem sido a tua resposta ao presente que Ele te confiou? Qual tem sido a resposta da igreja a essa salvação de Deus? Quem sabe muitos de nós temos que pedir perdão a Deus, nos arrependemos, pedir para Deus ter misericórdia das nossas vidas, caso nós não tenhamos demonstrado essa gratidão a Ele, caso não tenhamos transbordado em alegria como esse povo transbordou, caso nós tenhamos negociado o nosso tempo com Deus, por causa dos muitos afazeres temos negligenciado a presença de Deus. Quem sabe muitos de nós não tenham que pedir perdão a Deus nessa noite. Davi foi um homem que era segundo o coração de Deus, diz a palavra. E houve um momento da vida dele que ele pisou na bola feio. Um homem que sabia que amava Deus,
E ele demonstra isso nos Salmos. Mas o homem que houve um momento que ele maquinou o mal, planejou matar um homem, caiu em adultério. Mas ele vai dizer no capítulo 51 de Salmos: crie em mim, Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 12 ele vai dizer: devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Que Davi está dizendo: Pai, torna a dar-me o efeito do melhor presente que eu ganhei na vida, e que por um momento eu desprezei. Devolve-me, Pai, a alegria de te servir, de te amar. É o convite, é a oração que o Senhor nos convida a fazer nessa noite. Fecha os teus olhos, entra na presença de Deus, fala: Pai, eu sou grato a Ti pelo Teu amor, Pai. Eu sou grato porque o Senhor constantemente demonstra a Tua graça na minha vida, e eu quero dar a resposta adequada a Ti, a esse presente maravilhoso que o Senhor me entregou.